chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus a todos, para que possamos ter um programa envolvidos em paz, em vibrações de fraternidade e de solidariedade. Estamos aqui ao vivo, como toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, já agradecendo a sua participação. Mas antes, vamos passar a palavra aqui ao nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, boa noite, seja bem-vindo. E boa noite para a Ivonete, que já está aí nos acompanhando também. Boa noite, Ivonete. Muita paz e saúde para você e família. Marcos, boa noite. E Tavares e todos que estão aí nos assistindo. Que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez no dia de hoje. E hoje nós vamos dar continuidade àquele nosso bate-papo a respeito do texto do espírito Amélia Rodrigues, texto esse que foi psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco e faz parte do livro Cristomatia da Imortalidade, com o título Pedacinho de Gente. Na semana passada, nós intitulamos aqui o nosso tema, né, com um outro nome, A Criança Espera por Você. E essa é uma frase que está no texto da Amélia Rodrigues. Hoje nós utilizamos uma outra frase dela, também no texto. Amemos as crianças. Então, nós vamos continuar esse bate-papo, essa visão espiritual sobre a criança, o que ela é, a importância da sua educação. Ronaldo, nós fizemos só a primeira parte, né, do texto da Amélia Rodrigues e também fizemos uma parte, né, do texto dos Espíritos na questão 385, 385 de O Livro dos Espíritos. Vamos então dar continuidade, não é mesmo? Perfeito. Nós já comentamos muito aqui sobre todos os aspectos da importância da infância, de darmos a família, a importância da família. Debruçamos também sobre o aspecto da escola, enfim. Eu vou ler o texto, Marco, que é importante nós lermos, e aí darmos continuidade. Eu vou ler até uma parte aqui, mais ou menos até antes do último parágrafo, porque nós já comentamos muita coisa aqui. Para nós não nos tornarmos repetitivos, mas sim objetivos sobre o assunto, e daí sim nós vamos debruçar. Ela continua aqui dizendo assim, antes dizia-se que a criança era um homem em miniatura, e criavam-na com os espinhos da indiferença, perseguindo-a com o sarcasmo. Ainda hoje não faltam aqueles que a hostilizam, exibindo entendimento sem desejarem entender. Já comentamos muito sobre isso, mas vamos dar continuidade. E nessa luta da brutalidade contra a fraqueza desses pedacinhos de gente, sucumbe o amanhã, porque as aflições, os receios que agora lhes povoam as mentes se transformarão em fantasmas vitoriosos mais tarde. Também falamos muito sobre isso. No seu calendário, a civilização oferece uma semana da criança, com hinos de alegria e músicas festivas. Realmente, é dia 12, se não me engano. Dê, porém, todo dia, o melhor do seu melhor sentimento a esse pequenino rei. Também falamos muito sobre isso. Ajude-o com bondade, mas ofereça-lhe exemplos de dignificação humana, muito comentado também por nós. Muitos pais desatentos, por excessivo carinho, têm convertido esses reizinhos de amor em títeres da paz. Também falamos sobre isso. Faça diferente deles. Também falamos sobre isso. Descerre-lhes os olhos ao discernimento para o culto do dever, ensine-os a colher as flores passageiras,
da infância com aproveitamento para o futuro. Uma infância malsinada significa uma existência perdida. Nossa, nós o que mais nos debruçamos foi comentar também sobre esse aspecto. Abra os braços e receba também as crianças da rua, maltrapilhas e sofredores, que alguns precipitados chamam de filhos de ninguém. Ensine-as a orar, se outra coisa você não puder ou não quiser fazer. Falamos sobre isso no caso da própria evangelização, orfanatos, como nós de Pais Vivos, já comentamos aqui também. Não se situe, porém, longe delas. A criança espera por você. Avance na sua direção e ame-a. Vou deixar o último parágrafo. Por que eu fiz essa pequena leitura toda aqui do texto, deixando o último parágrafo? Marco, porque nós já nos debruçamos de todos esses aspectos. E aqui nos bastidores, nós estávamos conversando justamente sobre o fator história, referências. Nós não podemos perder referências. E essas crianças, como nós fomos crianças também, nós estamos aqui conversando nos bastidores sobre a história que se perde. Falamos de Leopoldo Machado aqui, mas aí o Marco até comentou, mas ele escreveu isso e tal. Mas e o movimento espírita? Todos sabem quem foi? Assim são as crianças. Qual referência estamos deixando para as nossas crianças diante de tudo que nós já conversamos aqui? Quais os exemplos que estamos dedicando de fato? Seja ela que já tem uma família, ou aquela, como ele diz aqui, está na rua. Qual é a referência que essa criança tem? Que história de vida nós deixamos de diagnosticar sobre ela? Mas, voltando ao assunto, para chegarmos a isso, nós temos que nos debruçarmos a nós mesmos, como criança, os que nos educaram. Quais são os traumas? Ela fala sobre isso aqui. Quais são os traumas que eu hoje, na minha idade, o Marcos, todos nós que estão aqui nos assistindo, nossos traumas, será que não implica também, na hora de eu pôr em prática, ou como pai, como avô, como tio, como educador, como evangelizador, como educador, professor, como diretor, enfim, todos aqueles que estão de uma forma direta ou indiretamente ligada a esse aspecto primordial que é a infância, que às vezes não damos tanta importância, fica essa pergunta: será que estamos dando uma referência para ela na sua vida, no que ela vai crescer? Porque, Marcos, 2, 3 anos, 4, ela já começa a se lembrar de algumas coisas. Mas desde o berço, antes mesmo de nascer, esses afetos, afagos, que nós vamos dedicando a esse ser imortal que está apenas reencarnando, trazendo já as suas ideias inatas, ela fala nesse primordial texto aqui sobre tudo isso. Ela chama atenção para nós, o que nós estamos deixando, fazendo, trabalhando como exemplos, como conduta, pelo excesso que podemos até pecar, mas o que de fato estamos realizando. Ronaldo, o assunto é importante e profundo, tá? Porque nós adultos, somos os educadores das crianças. Mas lembrando que nós adultos também somos espíritos reencarnados e também passamos pela infância. Então, agora, aos nossos cuidados, nós temos outros espíritos reencarnados. Mas nós que hoje somos adultos, não estamos aqui sem referências. Pelo contrário, porque também tivemos pais, tivemos avós, e que são as nossas referências. Tivemos professores, todos esses são educadores, e que, portanto, formam as nossas referências mais imediatas, aquelas que mais tocaram em nós, né? Que nós mais sentimos, percebemos, olhamos. Então, nós precisamos ficar preocupados com a referência que estamos sendo para as crianças de hoje,
Porque, por experiência própria, nós sabemos muito bem qual é a influência que o pai, mãe, avô, avó fazem com a criança, porque nós já passamos por isso quando tivemos toda a nossa infância e, na sequência, a adolescência e assim por diante. E é fato, Ronaldo, que nós estamos assistindo hoje um engrandecimento da indiferença. E nós estamos vendo os corações muito enrijecidos, né? Os sentimentos estão muito mal trabalhados. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. É uma coisa que, de repente, começou a acontecer. Não. Vem vindo por causa do nosso desleixo em relação às crianças, através de décadas. Se olharmos hoje, por exemplo, para as escolas, mesmo as escolas de educação infantil, né? Então vamos focalizar bem aí, né? Creches, escolas de educação infantil, o que nós vamos ver? Nós vamos ver instituições educacionais, mas que estão tão apegas, tão atreladas à formação intelectual, a desenvolvimento cognitivo, que muitas vezes esquecem de trabalhar o desenvolvimento do sentimento. E aí nós vemos professores, e nesse caso professoras, porque são a maioria da educação infantil, nós vemos professoras que às vezes não sentem mesmo as crianças. Mas isso também está vindo da família. E aí você estava lendo o texto, né, que carinhosamente a Amélia Rodrigues chamou a criança de pedacinho de gente, né, que é uma coisa assim bem carinhosa, né? Pedacinho de gente porque é o espírito iniciando uma nova jornada terrena. E quando ele inicia uma nova jornada, ele pensa e age como criança, porque o próprio corpo orgânico não permite que seja diferente disso. O espírito está assumindo uma nova personalidade num corpo que ainda é muito frágil e que o leva a ter que viver o mundo infantil. Todos nós precisamos conhecer o trabalho que se faz lá na Itália. Trabalho esse, eu não vou citar aqui, na verdade, vou citar, mas na verdade não é o trabalho da Maria Montessori, porque lá na Itália nós temos também um outro trabalho que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, na reconstrução da cidade de Reggio Emília. E nessa cidade, um educador italiano, ele refez a educação infantil com uma nova proposta. Essa nova proposta existe até hoje. As escolas que seguem Reggio Emília são escolas, assim, de outro mundo, porque as crianças são trabalhadas na afetividade, na criatividade, na musicalidade, no ritmo de aprendizagem. É uma coisa assim fantástica, realmente, o que se faz. Mas nós podemos fazer. E aí, olhando para o movimento espírita, a evangelização, os pais e os evangelizadores precisam entender que a nossa referência da evangelização espírita é Jesus. A referência é o Evangelho. Essa referência não pode ser esquecida, porque o que está faltando no mundo hoje, nos indivíduos, nas pessoas, é moralização e espiritualização. Agora, você tem razão, quando perdemos as referências, quando eu, adulto, por exemplo, se meu neto chegar para mim e perguntar, vovô, como é que era o bisavô, né? A bisavó, como é que eram os seus pais? Meu neto, não penso muito, eles já desencarnaram faz tempo, já não penso muito neles, não. Não, mas o senhor não lembra da sua infância, tá? Olha, tem certas coisas que é melhor esquecer. Tudo bem, você acabou de sinalizar que você considera que a sua infância não foi muito boa, por essa e por aquela razão. Mas essa sua infância é sua referência.
E você tem que tentar enxergar as coisas boas que também aconteceram. Nem tudo é ruim o tempo todo. Bom, isto ou aquilo não foi muito bom, você acha que seus pais deveriam ter trabalhado de uma forma diferente com você? Então, hoje, você tem que se perguntar, tudo bem, eu sempre me queixei dos meus pais. Como foi que eu eduquei meus filhos, hein? Como foi que eu os tratei? Como é que eu estou educando e tratando agora os meus netos? Nós temos que nos perguntar porque não podemos perder os referenciais. E como sou espírita, além de Jesus, a minha referência é a própria doutrina espírita. Uma doutrina que fala de fraternidade, de solidariedade, de caridade, de amor ao próximo, que me lança na realidade do espírito imortal reencarnado. Então, eu preciso tomar cuidado com os exemplos que eu estou dando. Como é que eu estou trabalhando? Eu estou no centro espírita. Se tiverem crianças ali, isso me irrita? Eu já vi, como convidado para fazer palestra em reunião pública do centro espírita, eu presenciei o dirigente da reunião pegar o microfone e pedir, por favor, para que as crianças fossem retiradas do salão, para que ia ter lá um serviço de apoio para as crianças, nada mais é do que o serviço de tomar conta das crianças, porque criança no salão atrapalha. Ora, você fala ao microfone, publicamente, uma coisa dessas, Ronaldo, criança atrapalha. Então, por favor, senhores pais, senhoras mães, levem as suas crianças lá para os evangelizadores. Não pode ficar aqui. Se a criança não quiser ficar lá sozinha, fique com ela. A criança não pode ficar no salão. Gente, que coisa terrível, uma coisa dessa, não é, Ronaldo? Marcos, olha só, você tocou num ponto. Eu vou ler aqui uma coisa que, lendo a pergunta, parece que não tem nada a ver, mas olha que interessante. É o Livro dos Espíritos, pergunta 685. Olha só. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Olha só, hein? Não tem nada a ver, né, com a infância. Será? Vamos lá. Sim, responde os espíritos, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. 685A. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Responde os espíritos. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Bom, aí vem Kardec numa observação que eu não vou ler muito, mas vou ler no ponto principal aqui, que ele fala aqui, ó. Há um elemento, vai lá depois vocês, na pergunta 685, o Kardec faz uma nota. Ele fala assim, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Rosane, muita paz, gratidão também. Boa noite. Não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim, a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incube hábitos, porquanto educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse, o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança
de todos. Gente, aonde está ligada essa educação moral, criar hábitos, etc. Se não a partir da infância, da adolescência e por aí vai. Ô, Marcos, eu estou enganado, ou os espíritos, não sei. Olha, pergunta se você está falando da delícia. Então, o hoje, o ontem, o amanhã são reflexos de uma sociedade que ainda não atendeu para esse aspecto de uma educação moralizadora da formação do caráter. Exatamente, Ronaldo. Alguém poderá agora questionar. Eu concordo com Kardec, concordo com a Amélia Rodrigues, mas a pergunta que se faz aqui é a seguinte: mas como se faz essa educação moral? Ora, minha gente, a literatura espírita é muito rica nisso. Nós temos diversos pesquisadores, educadores e escritores espíritas com uma obra maravilhosa, desenvolvendo o pensamento dos espíritos e de Allan Kardec, que, aliás, foi um grande educador. Vamos, então, citar alguns. Vamos começar com José Herculano Pires, com seu livro Pedagogia Espírita. Ney Lobo, com várias obras publicadas. Sandra Borba Pereira, que é lá de Natal, Rio Grande do Norte, aliás, onde temos a sede aqui da Estação da Luz, também professora, hoje já aposentada, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com várias obras publicadas. Cíntia Vieira Soares, lá de Goiânia. Walter Oliveira Alves, lá de Araras, com várias obras publicadas. E Lúcia Moisés, que é aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, com vários livros, grande educadora também. Ela foi professora da Universidade Federal Fluminense. E outros, e outros. Nós temos uma bibliografia muito rica dentro do próprio movimento espírita brasileiro sobre educação, com projetos, propostas, atividades, experiências. Portanto, temos que estudar. Mas não apenas os autores espíritas. Nós precisamos conhecer também um Paulo Freire, um Rubem Alves. E eu vou parar por aqui, porque aí eu ia começar a citar aqui vários. Samitiba, temos muitos aí. Quem ama, educa. Gente. Tânia Zaguri, outra grande educadora brasileira. Ou seja, material... Você esqueceu um. Ele está me falando aqui agora. Eu diga. Pedro de Camargo. Pedro de Camargo, outro. Por isso que eu começo a citar e vou esquecer alguém. Aliás, eu já estou pedindo desculpa aqui para todo mundo daqueles autores e autoras que eu esqueci, porque eu citei aqui de cabeça rapidamente. Perfeito. Mas só para mostrar a pujança que nós temos de educadores e educadoras espíritas e não espíritas, mas que lidam com essa temática da educação moral, da ética, da promoção do caráter e assim por diante. Então, agora, precisamos estudar, precisamos ler, parar, meditar, formar grupos para estudar. É isso que às vezes está faltando. Mas isso falta, porque a cultura brasileira é problemática nesse sentido. Nós, brasileiros, muito diferentemente dos europeus e dos americanos, nós não temos muito essa cultura de estudar. Essa é uma grande verdade. Alguns anos atrás, deve fazer já uns 10 anos que saiu a pesquisa, 10 a 15 anos, descobriu-se aqui que no meio universitário brasileiro, em média, um curso de graduação de 4 anos, o estudante brasileiro lê completo um livro. O resto é internet e apostila. Gente, na Argentina, que é nossa vizinha aqui, em média, um estudante universitário na Argentina lê, por ano, 4 livros. Perfeito. Nosso estudante lê um. Lá, eles têm 4. Aliás, não é por ano, desculpa, é por mês. 4 livros por mês eles leem.
E, Marcos, eu Diga, vou aproveitar que você está fazendo essa observação. Nós temos aqui o Tonheca, que está aí nos assistindo. E boa noite, Tonheca. E levar também para todos que estão aqui nos assistindo o seguinte: é um programa espírita? Sim. Mas, olha, há escolas que, apesar dos seus diretores serem espíritas, está aí o Tonheca, a Cida, lá em Leopoldina, lá na nossa saudosa Minas Gerais, oh, meu Deus, oh, vai, que está lá fazendo um belíssimo trabalho. Aliás, quantos anos, Marcos? Quantos anos com a escola inovadora? Lá o Tonheca e Cida estão à frente do Centro Educacional Conhecer. Os dois aí, o retratinho dos dois aí. Então, fazendo um belíssimo trabalho sobre a educação, tudo o que nós estamos comentando, que independente de sermos espírita, é colocar em prática essa vertente. Temos em São Paulo também, Escola Amorim, que faz um trabalho também sobre o que nós estamos comentando aqui. Numa visão espírita aqui, sim, mas como o Marcos está falando de livros espíritas e não espíritas, de autores diversos, que falam da importância da educação, dessa educação não só dos livros que são chamados intelectuais, mas os livros que trazem essa formação do caráter, essa transformação de fato, levando o homem, como Jesus também, o maior educador de todos os tempos, mestre, por excelência, ele assim o coloca, trazendo essa formação. Então, Marcos, o que ela nos traz não é uma aberração, algo que está restrito à religião. Desculpe eu ter te cortado, mas para nós fortalecermos. Não é algo restrito, pelo contrário. O Espiritismo é uma ciência, e como ciência ela traz esse aspecto filosófico de uma educação moralizadora. Exato. E foi bem colocado, porque muita gente aqui no Brasil vê o Espiritismo apenas como religião. O Espiritismo não é religião. O Espiritismo é uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios filosóficos, princípios esses que têm consequências morais, e com base em estudos científicos sobre a realidade espiritual da vida. Portanto, o Espiritismo é muito mais do que uma religião, e religião aqui, neste caso, do ponto de vista formal, porque o Espiritismo não tem rituais, não tem sacerdócio, não tem dogmas, nada, não tem culto a imagens. O Espiritismo não possui uma teologia, possui uma filosofia, que é muito diferente. Mas apesar do que muitos discursam que o Espiritismo tem tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião, neste caso aqui entendendo religião como as consequências morais, muitas vezes fica só no discurso. Na prática, nós vemos o centro espírita quase que como uma igreja, e nós temos que tomar cuidado com isso. A evangelização não é catequese, não é catecismo. Evangelização espírita não é isso, não. Evangelização espírita é a educação do espírito. Então, e o centro espírita, antes de ser hospital, é uma escola de almas. Lembrando que alma, tecnicamente falando, é o espírito reencarnado. Por isso, lembrando outro grande educador espírita, o nosso Leopoldo Machado, por isso que o Leopoldo dizia que nós precisamos aprender a fazer espiritismo para os vivos. Como assim? O que é que ele queria dizer? Que nós precisamos levar o espiritismo para as crianças e para os jovens. Na questão 685, que o Ronaldo trouxe aqui para nós, de fato, Kardec, quando faz as duas perguntas, né, a 685 e a 685A, ele não está se referindo às crianças. Ele está falando do problema do idoso. O idoso que não pode mais trabalhar. E aí, como é que fica? Os espíritos respondem, bem, nesse caso, a família deve cuidar dele. E se ele não tiver família, a sociedade deve cuidar dele. Aí, na nota, Kardec vai lembrar algo que é importantíssimo. Como a família ou a sociedade vão cuidar do idoso que não pode mais trabalhar, que não pode mais se sustentar, se diariamente, através da educação, nós lançamos na corrente social
indivíduos egoístas, materialistas, indiferentes, insensíveis. Aí entramos na educação da criança. Ou seja, tudo começa lá, na infância. Questão 785. Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Está aqui, ó. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E aí ele vai se debruçando. Está aí. Se nós formos na 16, 17, 916, 17, ele fala só através da educação, mais uma vez chamando-nos a esse processo de educação. E ela aqui é feliz, Marcos, e dando continuidade no último parágrafo, ela aqui então finaliza de uma maneira que transcende tudo aquilo que se possa imaginar. Porque ela diz assim, enquanto na manjedoura, olha só, está voltando a história que nós começamos no nosso início aqui do programa, falar sobre as referências. Nós não podemos perder referências. Quando nós perdemos essa referência, dependente de traumas, de má educação que tivemos, mas, como você disse, deixou claro que houve também ótimas situações, senão não estaríamos nem aqui na idade a que chegamos. Então, ela diz, enquanto na manjedoura Jesus era uma criança indefesa a sorrir, todavia, ali estava na funa humílima o futuro herói da cruz e sublime embaixador do céu, convertido momentaneamente num pedacinho de gente, guardando a estrela fulgurante do reino celestial. Para mostrar que nem ele, seja qual for do podemos fugir a essa beleza que Deus nos traz, que é a infância. Nem ele, porque seria derrogar a lei. E ele não veio derrogar a lei. Veio porque a própria mãe o tratou com todo carinho, o pai também até certa idade, sofrendo já perseguições, ele nem está sabendo, mas já sendo acariciado com todo amor, saindo da onde ele estava e fugindo, porque já estava sofrendo a perseguição, mas era uma simples criança, como ela diz aqui, quantas crianças, adultos aí, estão escorraçando crianças? É o que ela fala no texto aqui, anteriormente. E aí, Marcos? Alguém vai falar para você, Ronaldo. Mas essa questão aí de ter nascido na manjedoura, ter que ter fugido com os pais, isso é muito controverso. Não existem documentos históricos que comprovem isso, etc, etc. Aí nós dizemos assim, você acabou de perder a essência, saiu do foco. Na verdade, pouco importa se ele nasceu aqui ou ali, se foi deste ou daquele jeito. Isso pouco importa. O que importa é o seguinte, e aí a fala que você fez, Ronaldo, e que essa pessoa passou por cima. O que importa é que ele veio cumprir a lei. Ele passou pela infância. Mas ele, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o Espírito mais perfeito que Deus já concedeu, está aqui na Terra. Então, José e Maria, que são os pais de Jesus, nem precisaram fazer nada. Vírgula. Claro que sim. Ele não veio como criança, não teve que passar pelo período da infância e da adolescência, seguir os rituais judaicos da época. Como podemos dizer que José e Maria não representaram nada e nem precisaram fazer nada, porque Jesus já era um espírito muito evoluído? Não. Jesus foi muito claro em dizer, eu não vim derrogar a lei, mas cumpri-la. Inclusive, a lei divina que rege o nascimento orgânico aqui na Terra. Jesus veio obedecer, sim. Bom, ele foi uma criança dita precoce, foi um adolescente que espantou todo mundo lá no Templo de Jerusalém? Sim, sim. Mas ele também recebeu a carga de afetividade, de amorosidade da sua mãe, as orientações
do seu pai, tudo isso ele também absorveu. Agora, ele já trazia, em altíssimo grau, o pendor para o bem, para o amor ao próximo, porque ele vinha cumprir uma missão. Então, essa referência é muito importante, porque os espíritos nos chamam a atenção que é uma referência que nos lembra insistentemente a necessidade da humildade. Jesus nasceu numa família pobre, judeus da Galileia, o pai era um carpinteiro, fazia um trabalho braçal, nada mais do que isso, era uma família que não tinha posses, que não tinha dinheiro, viviam na pequena cidade de Nazaré, na região da Galileia. Então, nós temos que lembrar isso, humildade. E enquanto educadores espíritas, seja no lar, seja no centro espírita, ou seja na escola, se trabalharmos nela, nós precisamos também dar a essas crianças de hoje esse referencial da humildade, para lembrar que só devemos fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Lição, aliás, ensinada e exemplificada por Jesus. Porque é isso que está faltando. Nós temos discutido demais, debatido demais, brigado demais, temos nos separado por ideologias, discriminações, preconceitos, é tanta coisa. E temos nos movimentado demais para ter. Mas nós não precisamos ter, a não ser aquilo, claro, obviamente, que vai nos dar o necessário para vivermos bem. Nós precisamos ser. E nós temos perdido esse referencial. Ser um bom exemplo para os nossos filhos. Ser um bom exemplo para os nossos educandos. Será que nós estamos sendo bom exemplo para esses espíritos que Deus confiou a nós? Aí você pode chegar à conclusão, pensando bem agora, fazendo essa retrospectiva, eu acho que eu errei. Tudo bem. Então, comece a acertar a partir de agora. Mude, então, a sua visão e o seu comportamento. Porque as crianças, embora sejam espíritos velhos, ao assumir a nova personalidade nesta encarnação, são necessitadas de cuidados, de orientações, de exemplos. Então, esse é o trabalho que nós precisamos fazer. Por isso que a Amélia Rodrigues está nos trazendo de volta Jesus. Jesus tem que ser a nossa referência. E a pergunta 886. Olha como é que... Eu tenho que pedir ajuda dos universitários, não tem jeito. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como eu entendia Jesus? Porque está tudo ligado, está tudo interligado. Então, os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Então, nós estamos nos digladiando conosco mesmo, porque, na verdade, como Joana diz ao Divaldo, o problema nunca foi você com o outro com você. O problema é você com você mesmo e com Deus. Ora, se eu não posso impor ao outro, ou vice-versa, o que eu penso, o que eu acho, mas e o respeito está onde? Está faltando esse respeito. Eu posso não aceitar o que você falou, tudo bem, é um direito, e vice-versa. Mas eu tenho que respeitar. Isso aí são nossas referências de educação, como Jesus deixou claro. Quando a mulher toca em Jesus, que ela já vinha com esse desejo, todos estavam tocando, e os discípulos falam isso, mas, mestre, todos estão te tocando. Não, todos estão me tocando, sim, mas até aí nada, né? Porque não está surtindo nada. Estão me tocando porque querem, mais nada. Mas essa não. Essa me tocou diferente. É preciso compreender esse momento. Ele não queria saber quem tocou era assim, era assado, qual o pecado, qual o erro na época. Enfim, não interessava nada disso. Como nunca interessou a mulher adulta que ele começa a escrever no chão, que iam tacar pedra, é o respeito.
E todos viram naquele momento esse respeito, Marcos, porque é um processo de educação, as diferenças, mas como trazer isso de volta se a nossa educação na infância está totalmente desvirtuada de várias maneiras, preconizando apenas o intelecto, a esse desenvolvimento intelectual. Xandão, muita paz, que Jesus te abençoe, gratidão por estar aí. Como pode isso, Marcos? Até quando ainda vamos vivenciarmos essa... Muita paz, meu irmão, muita paz. Até quando, Vanderly também, muita paz, Vanderly. Que Jesus te abençoe, você e família também. Até quando ainda vamos vivenciar isso? Ficamos numa discussão tentando trazer, nós, eu e Marcos, muitos não sabem, são 25 anos viajando por esse Brasil, muitas cidades sobre educação, levando essa pauta de uma educação que precisamos resgatar. Dessa formação do caráter. Não basta só a instrução. A instrução, o desenvolvimento do intelecto é importante para a sua formação, para a sua dignidade na sua formação lá na frente, para o seu trabalho, etc. Mas desde que essa formação não leve a ele ser uma pessoa dando continuidade ao egoísmo, ao orgulho. Ah, hoje eu me formei, sou um doutor. E aí? Tá, legal, show. Mas está humanamente, eu não quero nem tocar na parte espiritual, mas humanamente falando, essa transformação está te deixando como? Está levando você como? Ter algo é uma coisa, e ser, como o Marcos colocou, é outra. Então, Marcos, eu gostaria que, estamos no finalzinho, que você focalizasse justamente o que ela está dizendo. Quando ela traz Jesus na manjedoura, o ser mais perfeito, intelectualmente, muito aquém do que nós possamos falar, mas ele veio justamente trazer esse aspecto a nós até hoje, como referência, que está marcando, como educador, que como mestre ele deixou isso claro, ele já tinha todos os conhecimentos, até o que a gente nem sabe ainda até hoje, de ciência, de filosofia, tudo. Agora, ele trouxe o amor, o sentimento, esse desenvolvimento de vida humana e espiritual. Nós estamos precisando muito nos trabalhar o sentimento. Temos conhecimento. Claro que o conhecimento é importante, conhecimento é útil, mas conhecimento sem sentimento, nós sabemos muito bem o que acontece, basta olhar para a história da humanidade. Tá? Nós sabemos muito bem. Por isso que os espíritos dizem, né, que o desenvolvimento intelectual, ele ocorre sempre. Tá? Mas o desenvolvimento moral depende dessa educação, que é a educação dos sentimentos. E por isso que a nossa experiência já demonstrou a exaustão, que o grande problema que enfrentamos na família, o grande problema que enfrentamos na escola, é a falta de sentimento, a falta de amor, que Jesus veio nos ensinar e exemplificar. E muitas pessoas não estão afim de mudar. E nos respondem e falam, mas eu só sei ser assim, eu só sei trabalhar desse jeito, e vai por aí afora. Mas nós precisamos entender que a dinâmica educacional requer que estejamos sempre abertos para novos conhecimentos e também para desenvolver os sentimentos e perceber que a maior parte dos problemas que nós estamos enfrentando é justamente porque não nos sensibilizamos. Nós estamos, por mais incrível que pareça, porque somos todos seres humanos, mas nós estamos desumanizados. Por isso, só falamos em guerra, violência. Antes aqui do programa, eu estava
percorrendo alguns canais aqui da TV, e estava vendo aí que um novo programa que vai ser lançado, hein, que vai mostrar o nosso furor no trânsito. Então, só aquelas cenas de gente brigando, se matando no trânsito, isso vai ser um programa. Olha só como nós estamos. Isso é extremamente primitivo. Mostra, né, o quanto nós estamos precisando nos humanizar e trabalhar o sentimento. Jesus foi muito claro. Amai-vos uns aos outros. E fez um complemento. Como eu vos amei. Porque ele foi o exemplo. E depois, quando ele se reúne com os discípulos na última ceia, ele diz para os discípulos, olha, amem-se e amem-se muito. Sabem por quê? Porque os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Pois é, nós somos cristãos. O espírita é cristão, o católico é cristão, o evangélico é cristão. Somos cristãos. É inconcebível que, enquanto cristãos, que significa, portanto, que somos discípulos de Jesus, adeptos do Evangelho, como que nós podemos brigar uns com os outros? Guerrear uns contra os outros? É incompatível com o Evangelho, com aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, quando no movimento espírita foi criada a campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil, o termo utilizado foi extremamente apropriado. Evangelização. Evangelizar. Porque essas duas palavras derivam da palavra evangelho, que significa a boa nova, a boa notícia, ou a nova notícia, que é justamente o que Jesus veio nos ensinar. Então, voltando à questão da referência, ele é referência, tanto que os espíritos afirmam, Jesus é o nosso guia e modelo. Tá? Guia e modelo. E aí, você fala isso, você proclama isso, você escreve sobre isso, mas no dia a dia você atropela o próximo, né? Você desdenha da criança, você acusa para cima e para baixo, aqui e acolá, e ainda diz, né? Diz assim, olha, tudo bem, tudo que vocês espíritas falam, mas olha, não descreio de Deus, mas que ele errou, porque ninguém merece a família que eu tenho. Isso é um equívoco. Deus não erra. Deus é a perfeição absoluta. Nós estamos com aqueles com quem temos construído os laços afetivos. Lembrando que laços afetivos podem ser de amor, mas podem ser de ódio. Por questões ainda a resolver. E é justamente da família onde nós precisamos realizar o aprendizado do amar-vos uns aos outros. E tudo isso é um processo educacional, que tem que começar comigo. Não adianta, só para dar um exemplo aqui, eu falo assim, Ronaldo, quando é que você vai aprender a amar os seus? Eu tenho que olhar para mim e perguntar para mim mesmo, Marcos, quando é que você vai aprender a amar os seus familiares, os seus entes queridos, os seus amigos, seus colaboradores e assim por diante. Se amar também. Porque o que está faltando é eu comigo mesmo. Trabalhar o evangelho e a doutrina espírita comigo, para combater em mim as más tendências, os vícios de caráter, os vícios morais, e comigo mesmo fazer desabrochar cada vez mais, né, e ampliar as virtudes. Enquanto nós não compreendermos que precisamos fazer esse trabalho de autoconhecimento e de autoeducação, nós vamos continuar a atropelar as crianças e vamos continuar a confundir a educação com a instrução. Mas aí, voltando à questão aqui do Livro dos Espíritos, que não tem nada a ver, né, em princípio, com a infância, mas se fizermos isso,
o amanhã se torna cada vez mais complicado. E aí, Ronaldo, para encerrar, temos que lembrar uma coisa que vai mexer muito com as pessoas. É isso. Aí o nosso Tavares colocando aqui na tela para lembrar que a Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil já fez mais, né? Já está com mais de 43 anos, né? Está chegando, está perto de 50 anos. Né? Então, uma coisa, então, que nem todo mundo vai gostar agora. Não podemos esquecer que depois que voltarmos ao mundo espiritual, e o problema não é esse, morrer não é o problema vai ser a informação que nós vamos receber lá de volta no mundo espiritual. Ronaldo, eu, você, todo mundo, nós vamos ter que reencarnar, nascer de novo, para dar continuidade à nossa evolução. E agora? Ronaldo, que a consciência agora vai bater. Ih, eu não fui bom exemplo. Eu não me melhorei como devia melhorar. Não dei a devida importância à educação das crianças, nem na família. Que problemão que eu vou ter pela frente. Então, façamos hoje, porque o que fazemos hoje é o que faz o amanhã. Muito bem, Marcos. E assim eu gostaria que você repetisse a frase de Jesus, dos discípulos, muitos se amarem. Como é mesmo? Eu esqueci o que eu gostaria que você repetisse, por favor. Está lá em João, quando ele se refere à famosa última ceia, antes da crucificação. Aquela famosa cena de partir o pão e compartilhar o vinho, em que Jesus diz para eles, e agora vou dar a vocês um novo mandamento. Amem-se, e amem-se muito, porque meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Muita paz, que Jesus nos abençoe, a vocês todos que estão aqui nos assistindo, a seus familiares, e gratidão pelo carinho de sempre. E amemos as nossas crianças, como nos pede Amélia Rodrigues, como os espíritos superiores nos solicitam na obra da codificação. A criança não é simplesmente o futuro, é também o hoje, é o presente, e precisamos amar, e amar muito, porque o que está faltando é justamente amor, é sentimento no nosso coração, no nosso ser. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, 20h30, pela Web Rádio Estação da Luz, com mais um Espiritismo e Educação. Um abraço a Ivonete, a Vanderly, a todos, enfim, o Xandão, Tonheca, a nossa Rosane, Ivonete, a todo mundo. Um grande abraço. E a você, né, que não enviou mensagem, mas que está aí nos acompanhando. Que Jesus nos abençoe, paz em sua vida. E não esqueça, até a próxima segunda-feira, 20h30, com mais um Espiritismo e Educação. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.